Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Quero agradecer a você que sempre me acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo a advogada e socióloga Maria Galeno. Maria José Galeno de Souza Oliveira é advogada, mestre e doutora em Direito, socióloga com vasta experiência e estudos relativos à questão socioambiental. A nossa pauta de hoje, a proteção jurídica socioambiental face a desastres naturais e tecnológicos. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Maria Galeno, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa. Estou imensamente feliz. Dr. Marcos, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar podendo falar de um assunto, de um tema tão pouco conhecido, mas que afeta todos nós. Sim. Então, para mim é um prazer realmente estar aqui com o senhor e com toda a sua equipe e com as pessoas que estão nos assistindo. Que bom. Doutora Maria, né, como você prefere, inicialmente eu começo te perguntando, em síntese, né, o que podemos falar, o que é um desastre ambiental? Bom, os desastres eles têm dois tipos, né? Nos nossos estudos, nós classificamos ele em desastres sociais que é um conceito de desastre sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista legal ou formal, que é o conceito de desastre que nós temos na Lei 12.608, que é uma lei específica, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil que o Brasil tem. Então, um desastre, para ele acontecer, ele tem que ter três fatores. Primeiro, ele tem que ter a ameaça. Pessoas têm que sofrer, estar diante de uma determinada situação, determinado evento, que vai causar um dano ou um prejuízo. Depois são as próprias condições que nós chamamos condições de vulnerabilidade. Ou seja, é o quanto que a pessoa tem possibilidade de ser afetada por aquele evento. E por último, é a capacidade que ela tem em resistir àquele evento e sair dele. Então isso é um conceito assim bem fácil de gravar. Bem superficial também, né, doutora? Sim. Eu te pergunto assim também, né, como se dá, na verdade, né, a caracterização e o reconhecimento de um desastre? O reconhecimento de um desastre, formalmente falando, antes dele ser considerado um desastre no sentido formal, nós temos que ter ou um estado de emergência ou a determinação de uma calamidade pública. O estado de emergência, ele vai abranger dois tipos de desastre. Nós chamamos que tem a capacidade parcial. Quando existe uma capacidade parcial de recuperação daquele município, daquele estado. Então, o próprio estado, ele pode se recuperar ou ele vai ter uma ajuda muito superficial, no caso do município, do Estado ou da União. No caso específico de quando nós temos a calamidade pública, aí nós vamos ter um terceiro nível, aí a perda é uma perda muito grande, a capacidade de recuperação, ela não existe praticamente nem no município, nem no Estado ou no próprio país, e aí ele vai necessitar, às vezes, inclusive, de ajuda externa. Certo. E agora, um desastre, né? Se fala em desastre, falamos ou lembramos aqui no Brasil, somos imediatamente remetidos lá para Mariana, né? Que, na verdade, foi uma coisa lamentável acontecida aqui no Brasil. Eu te pergunto, poderia ter sido evitado, assim, só em nível preventivo, se isso tivesse efetivamente tivesse ocorrido de uma maneira efetiva, essa prevenção? A prevenção ela é a questão mais importante para você evitar ou minimizar o que nós chamamos das consequências do que virá a ser um desastre.
Então, no caso específico da Samarco, né, que era responsável, é um conjunto que ali não era só dizer para você que existia uma barragem, mas é um conjunto de barragens responsável por a retenção de rejeitos sólidos, que é um tipo específico de barragem. Então, se você tem um processo de prevenção, atualmente, inclusive, a questão principal está em ter povoados, habitações na Jussante, porque geralmente elas ficam na montante. Então, você retirar preventivamente essas pessoas e fazer todo um trabalho com elas, antecipando a possibilidade de haver um desastre. Pode acontecer o desastre? Vai acontecer. Entretanto, os riscos serão mínimos, haverá uma minimização muito grande. No caso específico da Samarco, eu posso te falar que houve, digamos assim, um problema sério quanto aos planos de emergência e de comunicação. Olha, meus amigos, um momento importante aqui comigo no ADV Jus, o ADV especial. Veja. Olá, amigos! Hoje gostaria de esclarecer aos senhores algumas questões relacionadas às perícias do auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. O INSS está convocando as pessoas beneficiárias de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez para se submeterem a novas perícias, não é? Perícias que vão dar subsídio para manutenção daquele benefício ou corte. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas para o seguinte fato: enquanto nosso foco está todo na reforma da Previdência, que é muito importante estarmos com o foco lá também, né? Os cortes de benefícios decorrentes de incapacidade estão aumentando cada vez mais. Recebo diariamente pessoas no escritório reclamando da arbitrariedade como é realizado o corte dos benefícios previdenciários, inclusive benefícios concedidos judicialmente, né? Estão sendo reavaliados de forma administrativa, né? Através de uma perícia médica na agência do INSS, né? Para qual o segurado é convocado, e então a autarquia realiza o corte do benefício. Muito bem, pessoal, qual é então a nossa dica para que o cidadão possa ficar respaldado no momento de uma perícia dessa? Muito importante que ele nunca deixe de ir no seu médico e a cada retorno, a cada monitoramento da doença, ele pegue um relatório, não é? Ele continue demonstrando documentalmente a sua incapacidade para o retorno ao trabalho. E se eventualmente houver a convocação, que leve cópia desses atestados, né? O INSS muitas vezes exige o original, então que você guarde cópias, né? E leve farta documentação médica para que esse perito, mesmo se eventualmente ele corte, mesmo em vista de toda essa documentação, possa ser imediatamente tomadas medidas judiciais competentes aí para que isso seja revertido. Então, é muito importante que você, cidadão, antes de ir ao INSS, passe no seu advogado, um advogado de sua confiança, e converse com ele, explique, né, para que ele te oriente. Muitas vezes, pessoal, existem cortes arbitrários mesmo, e outras vezes pelo cidadão não conhecer propriamente a técnica previdenciária, não é? Então, ao levar um atestado médico indevidamente, muitas vezes com uma data que pode prejudicá-lo, certo? E aí você tem cancelado aquele benefício a que você fazia jus, a que você estava usufruindo, né? Então, aí fica então a última dica para você, cidadão: busque sempre a orientação jurídica do seu advogado antes de comparecer à agência do INSS. Ok? Mesmo que você receba a carta diretamente, passe lá no escritório, troque uma ideia com o seu advogado, para que você vá instruído e preparado para esse ato administrativo que irá revisar o benefício que lhe mantém, um benefício alimentar que lhe mantém. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo ADV Jus com mais dicas de Previdência Social. Ok, doutor, muito obrigado. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe, aqui é curtinho. Voltamos já já. Aguarde, por favor. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo a Maria Galendo. Ela é uma estudiosa nas questões relativas a desastres socioambientais. E a nossa pauta é justamente a proteção jurídica socioambiental face a desastres naturais e tecnológicos. Eu queria te perguntar agora, existe uma fórmula conceitual, né, ali para o evento? O desastre não é natural? Não. Nós usamos essa expressão desastre natural porque o evento que deu causa ao desastre pode ter acontecido por meios da natureza em si. Ou uma chuva que causa uma inundação, um determinado rio que atingiu a cheia devido à sua cabeceira ter recebido uma alta pluviosidade, ou então porque você tem um determinado evento como um tsunami, que é uma liberação de energia no meio do mar e ele causa uma onda muito grande, aquela onda vem. Ou então, no caso dos terremotos, que é a liberação também de uma onda que existe, exatamente porque o planeta é dinâmico. Então, esse dinamismo dinâmico faz as forças da natureza em si agirem. Aí, ele passa a ser um desastre no momento que ele age em situações que causam dano ou um prejuízo para a sociedade de modo geral. Esse dano, esse prejuízo pode ser tanto no âmbito social, como no âmbito econômico-financeiro, como no âmbito cultural e no âmbito ambiental. Então, por exemplo, no âmbito cultural, nós podemos dizer que esse desastre, digamos um tsunami como aconteceu em 2004, na Tailândia, na região da Tailândia, que destruiu determinados monumentos históricos. Então, esses monumentos que tinham 1000 anos, às vezes, que é produto do feito pelo homem, devido à própria vulnerabilidade que ele apresenta. Ou aqui no Brasil, vou falar especificamente de São Luís do Paraitinga, que foi um evento causado... Que fica ali no Vale do Paraíba. Né? E foi um evento natural, causado por uma alta pluviosidade, numa época do ano que realmente temos esse encontro dessas nuvens e essas frentes que entram e que saem, que formam essas nuvens. É uma região propícia a isso geograficamente, mas choveu acima do normal de um determinado período lá e causou uma inundação que destruiu 80% da cidade. Praticamente dizimou, né? Sim, é uma cidade histórica, ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então, eu queria também falar a respeito justamente nesse viés aí, né? Dessas implicações que são provocadas pelo evento, né? Ao longo do tempo. Não só na data da ocorrência, né? Então, quer dizer, fica trazendo prejuízos e implicações após a data se prolonga, né? Não é isso? Sim, sim. O desastre em si, quando ele acontece, ele não é só aquele momento. Então você tem um primeiro momento que é a emergência, que foi quando ele aconteceu, você tem que prestar uma assistência imediata. Nós temos regras, normas de direito humanitário para a prestação dessa assistência. Ela não pode ser prestada de qualquer jeito, também tem isso. Porque vai haver consequências, inclusive para o administrador público, porque você tem normas, por exemplo, dentro da lei de licitação que tem dispensa. No caso de calamidade pública ou caso de emergência, dispensa de licitação. Mas o administrador público, ele tem que saber que nesse momento ele não está dispensado em si de fazer aquela licitação,
mas ele tem que seguir determinados trâmites normativos para fazer aquela dispensa de licitação. Porque provavelmente ele terá problemas seríssimos mais para frente. Ok, o Dever Justo destaca para você a semana. Agenda jurídica, veja. Acontece nesta semana, mais precisamente no dia 26, quarta-feira, 19h30, significativa palestra na Casa da Advocacia de Ribeirão Preto. A palestra sobre o título O Direito dos Animais. A expositora será a doutora Daniele Rodrigues. Ainda no dia 26, na Faculdade de Direito da USP, mais precisamente em seu auditório, será realizado o segundo seminário de criminologia. O evento acontece entre 9 e 18 horas e o alvo principal são profissionais da área e estudantes. Legal, mais um intervalinho, é curtinho, voltamos já já. A Demartim fabrica e vende estofados de alta qualidade com preço justo e ótimas condições de pagamento. Possui grandes variedades em opções de cores e modelos com sofisticação e muito bom gosto. Estofados direto da fábrica, sob medida, com 10 anos de garantia na estrutura. Conheça a Demartim Estofados. 3 lojas em Ribeirão. Espaço Interlar do Novo Shopping, Avenida Presidente Vargas 1672 e Coelho Neto 71. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Legal, estamos de volta com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo a Maria Galeno. Ela é estudiosa com relação a assuntos que envolvem questões socioambientais, provocadas por desastres, inclusive. A nossa pauta é a proteção jurídica socioambiental face a desastres naturais e tecnológicos. Costuma-se imaginar, você já colocou aqui, pontuou para a gente algumas diferenciações de termos, né? O pessoal, sofremos uma inundação, foi uma enchente, não são a mesma coisa? Não, é muito fácil também. A enchente é quando você tem a calha do rio no seu limite máximo. Então você tem o rio, ele tem uma área onde ele vai percorrer, e naquela área máxima limítrofe, você tem ali uma enchente. Não causa desastre, nada. Quando ela sai da calha do rio, extravasa para todas as outras áreas de modo geral e vai aumentando gradativamente, aí você vai ter danos, prejuízos, vai atingir as pessoas em toda a sua vida social, você tem uma inundação. Parece que é igual, mas é um pouquinho diferente, né, Maria? É isso mesmo. Assim como o alagamento, desculpa falar, pois né? Não. O alagamento ele é causado pela falta de drenagem nas regiões. Então você tem determinados pontos que a água de chuva vem e ela não tem como drenar, ela não tem um caminho, então ela cria aquela determinada área com água. Esse evento incêndio, ele está mais assim, ligado a uma determinada época do ano, né? Sim, devido às condições climáticas. Certo. Então, se você tem um período de muita seca, principalmente nós aqui da região sudeste e região sul, os incêndios eles vão ser provocados ou por essa condição climática, meteorológica, ou pode ser causado porque, como o clima, o ar está muito seco, isso dá um plus ao momento que você joga até uma ponta de cigarro. Fica propício. Fica propício. Então você tem um conjunto climatológico que propicia o incêndio. E eu quero ir justamente nesse viés aí, né? Nós temos aí vários tipos de desastres, um deles é o climatológico, né? Mas quais mais podemos destacar? Nós podemos destacar no Brasil outro desastre muito comum, que são os biológicos. Os desastres biológicos, geralmente, o tipo dele, né, é um tipo específico, você vai ter as epidemias, os vários tipos de epidemias,
No momento, por exemplo, se você for num site que existe da Google, que é um site da Google que trabalha dando um mapa mundial dos desastres que acontecem no mundo, você vai encontrar em vermelho as marcas do Brasil, e que é o desastre que está acontecendo no Brasil. É uma epidemia. Então nós temos esses que são altamente propícios em determinadas épocas do ano. Nós temos os desastres ditos, os hidrológicos, que são causados pelas inundações, que é o alto índice pluviométrico. Nós também temos aqui no Brasil esses movimentos de massa que também estão ligados a esses desastres hidrológicos, né? Temos vários, né? Agora, você já deu aí uma breve noção de que as implicações desse naipe no Chile, elas são grandes e evidentemente que lá existe também um preparo e já todo um funcionamento, né, no caso de eventos. Agora, aqui no Brasil nós temos também, eu queria saber como que podemos colocar aí a capacidade de resiliência aqui no Brasil, como que está isso? Nós temos no Brasil, que é o órgão responsável para a área de desastres, que é a Defesa Civil, a Proteção e Defesa Civil. Ela tem escala federal, estadual e municipal. E você tem determinados órgãos no Brasil que, desde 2012, trabalham com essa área de prevenção. O órgão mais próximo que eu posso te falar, que monitora onde nós teremos um desastre e para evitar esse desastre, é o CEMADEM. Então, um centro que fica em São José dos Campos. Eles têm telões onde eles mantêm contato, observando todos os aspectos. E é em real time? Em real time. Aqui em Ribeirão Preto, para você ter ideia, as pessoas nem imaginam que aqui no Córrego Ribeirão, no cruzamento eu acredito que seja a Francisco Junqueira com a Condeixa, Maria de Jesus Condeixa, sim. Você tem uma estação hidrometeorológica do CEMADEM. E existe outra ali naquele córrego em Bonfim Paulista, que eles ficam monitorando eventuais possibilidades. A resiliência no Brasil, de modo geral, melhorou muito nos últimos 5 anos, especificamente 7 anos. Eu acredito que depois dos desmoronamentos que aconteceram no Rio de Janeiro, 2010 foi um ano muito crítico para o Brasil. A inundação de São Luís do Paraitinga, as inundações em cidades do estado de Alagoas e de Pernambuco, o Brasil melhorou bastante. É óbvio que ainda somos... Falta muito, ainda somos, somos iniciantes. É verdade. Olha, mais um ADV especial, confira comigo. Olá, o assunto de hoje em direito condominial é quem deve pagar o fundo de reserva, o inquilino ou o proprietário? De forma direta, podemos responder que os inquilinos são responsáveis pelas despesas ordinárias, aquelas despesas do dia a dia como água, energia, funcionários, limpeza e também as manutenções, não é? Já os condôminos ou os proprietários do imóvel são os responsáveis pelas despesas de investimento em melhorias, como pintura de fachada, as reformas que acontecerem no condomínio, decoração, paisagismo, compra de imóveis para as áreas comuns, porque esse tipo de benfeitoria aumenta o valor do bem, então é de responsabilidade do proprietário. Mas se o condomínio, talvez por uma ocasião emergencial, precisou se utilizar do fundo de reserva que foi arrecadado para se socorrer de alguma despesa ordinária, essas que o inquilino tem a responsabilidade, aí sim o inquilino também deve participar da reposição desse fundo de reserva. A Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91, nos artigos 22 e 23, discrimina de forma exemplificativa o que está sob responsabilidade do inquilino e o que está sob responsabilidade do proprietário. De qualquer forma, é bom lembrar que, para o condomínio, a responsabilidade final de todos os pagamentos, seja do fundo de reserva ou das despesas ordinárias, inclusive, é sempre do condômino, ou seja, é do proprietário. E caso o proprietário não pague,
Ele vai responder, em último caso, até mesmo com a sua própria unidade ao final de um processo judicial. Nós costumamos orientar também que o condomínio sempre faça fundos separados e contas separadas também para esses tipos de fundo que pretende arrecadar, como o fundo de obra, fundo de inadimplência ou qualquer outro fundo. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, fique à vontade para entrar em contato conosco através do e-mail que está aparecendo aqui no seu vídeo. Voltaremos em breve, então, com mais um assunto muito interessante sobre o direito condominial. Até lá! Ok, obrigado, doutor. Então, o nosso assunto muito interessante, e a gente ainda teria aqui muita coisa ainda para falar, mas às vezes alguma coisa que seria importante deixar consignado, Maria, a respeito do nosso tema, que às vezes por um lapso meu nós não abordamos, eu gostaria que você deixasse aí consignado para as pessoas que são também sensíveis a esse tema, o que será que eu esqueci e poderia ainda ser colocado? O conhecimento na área da diferença dos desastres, entender que eles não são naturais, são frutos da sociedade que vivemos. A capacidade, no caso do desastre tecnológico, da segurança de barragens, especificamente falando, e, mais importante, trabalhar com uma legislação voltada para a prevenção. Certo. Prevenção é tudo, né? Eu quero agradecer imensamente a sua presença comigo aqui hoje no programa, um assunto muito interessante, do qual eu sou sensível. Fiquei muito feliz, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição de todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Para mim, terá eu tenho o maior prazer de falar sobre um tema sobre esse, que no Brasil precisamos divulgar melhor. Tá certo, é isso mesmo. Meus amigos, eu gostaria que você acessasse o nosso site e assistisse novamente esse programa com a Maria Galeno, eu realmente recomendo. O nosso site, você sabe, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. Inscreva-se. Fico por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito, com um novo tema, sem dúvida. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.